Oi, eu e eu sei que eu tô atrasada, mas como já diz no título, hoje eu tô trazendo pra vocês um pouco sobre essa briga entre os Estados Unidos e o Irã e se vai acontecer uma terceira guerra mundial, como todo mundo na internet tá falando, ou não. Eu não vou me aprofundar muito em questão de outros países, como por exemplo, como que o Brasil fica, ou sobre o acordo entre Estados Unidos e China. Eu não sei se dá pra ouvir no fundo do áudio, mas tá chovendo. Então, se tiver um ruído muito estranho, é porque tá chovendo. Bom, pra começo de conversa, eu queria falar rapidinho sobre como que começou, mais ou menos, essa briga entre eles. Mais ou menos em 1950, os Estados Unidos e o Irã, quando ainda era monarquia lá no Irã, eles eram aliados. Mas aí, por volta mais ou menos da década de 70, entrou um governador que mudou o governo para uma teocracia, digamos assim. O que é uma teocracia? Basicamente, o país é regido por uma religião, que no caso do Irã é o islamismo. Com isso, o governador daquela época, que se não me engano era o Shah, ele classificou os representantes americanos do país como desertores e prendeu eles por mais de 400 dias. E então, por causa disso, começou a briga dos Estados Unidos e do Irã. Fora isso, a gente também tem o fator petróleo. E todo mundo sabe que no Oriente Médio tem muito petróleo e de boa qualidade por conta da temperatura. E obviamente os Estados Unidos cresceram um olho nisso, né? Então voltamos para a atualidade. Como todo mundo sabe, eu acho, recentemente os Estados Unidos atacaram um aeroporto em que estava um general iraniano muito importante. Ele morreu como um mártir e ele era considerado um herói nacional. Para mim e para muita gente é bem claro que os Estados Unidos planejaram isso, né? E outra, além da gravidade deles matarem alguém tão importante politicamente, com a desculpa de que tinham suspeitas de que ele era envolvido em coisas terroristas, atacar um aeroporto é crime de guerra. Mesmo que atualmente os Estados Unidos e o Irã não estejam em guerra, isso vai contra os direitos humanos e é classificado como crime de guerra, porque você não pode atacar um lugar ou qualquer base de ajuda humanitária, como por exemplo hospitais, escolas, aeroportos. Você não pode fazer isso, nem durante guerra, muito menos fora de guerra. Com isso, o Irã ficou bravo, óbvio, né? E então, como se eles tivessem revidado, ou como eles disseram, pura defesa, eles atacaram uma base aérea americana que ficava em território iraniano. A partir daí, todo mundo começou a criar hipóteses de que uma terceira guerra mundial aconteceria. Olha, eu não quero assustar ninguém, e eu também não tô querendo exatamente tranquilizar, mas uma terceira guerra mundial é óbvio que vai acontecer, mas eu não acredito que vai ser por conta disso. Porque eu acho que se realmente fosse acontecer, uma guerra já teria acontecido. Inclusive, olhando por um certo lado, o Irã perdeu uma chance muito forte de se virar contra os Estados Unidos. Mas, como eles disseram no Twitter, não é de interesse do Irã nem do Iraque travar uma guerra nesse exato momento. O problema é que não acaba muito bem por aí. Um tempo depois, um avião americano foi derrubado em território iraniano. No começo, a defesa usada foi de que eles não identificaram que era um avião e achavam que eram mísseis. E por isso foi usado um sistema antimísseis para derrubar o avião. Ok, era plausível até em certo ponto essa história. Mas, um tempo depois, que eu acho que faz uns 2 ou 3 dias, o governo iraniano admitiu que eles derrubaram de propósito. Que eles sabiam que era um avião e que eles derrubaram porque eles sabiam que era um avião americano. E com isso, a população, que já estava um pouco sensível por conta de problemas com o Iraque no passado, ficou, digamos assim, triste, decepcionada e revoltada com o governo, porque eles olharam e pensaram: vocês estão enganando a gente. E eu queria trazer rapidinho aqui, eu sei que não tem muito a ver com esse assunto em específico da guerra mundial e esse problema com eles, mas eu queria alertar todo mundo sobre uma coisa muito preocupante que tem no mundo atualmente. No planeta Terra, segundo várias agências de inteligência, existem aproximadamente 1,2 bilhões de muçulmanos do mundo. Segundo essas mesmas agências, 15 a 25% dessa população muçulmana é terrorista, é o radical, é o que a gente chama de xiita. E o resto é sunita, que são os pacíficos, os que não são radicais, os que não levam tudo do Alcorão ao pé da letra.
Tá, mas e aí, o que tem? Isso leva a gente a um problema muito grande, problema muito sério, inclusive. É claro que no Oriente Médio existe a maior concentração de muçulmanos do mundo, mas eu acho muito importante lembrar que não é porque lá tem uma concentração muito grande de muçulmano que absolutamente todos eles são terroristas. Não. Eles estão espalhados pelo mundo. Por exemplo, esses ataques que ocorreram na França, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, são células que são espalhadas pelo mundo, sabe? Que mantêm contato entre si. Não é só porque 95% das pessoas que moram no Oriente Médio, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, ou seja lá onde for, que são muçulmanas, que todas elas são terroristas. A gente tem que parar de pensar isso. E eu fiquei chocada porque eu vi recentemente isso num debate, uma mulher tratando os muçulmanos como se todos fossem terroristas, embora não seja exatamente isso que ela tenha falado. Ela deixou isso claro, digamos assim, que na opinião dela todos os muçulmanos são terroristas, e falou como se todos eles estivessem concentrados no Oriente Médio e que não foi errado dos Estados Unidos bombardear lá porque o terrorismo está concentrado lá e somente lá. E eu até fiquei bem chocada porque, não satisfeita, ela ainda disse que vingou a morte de 4 americanos que morreram lá. Mano, eu acho que isso devia ser considerado crime. Devia, na minha opinião, ser classificado como crime, falar daquele jeito, ou falar essas tais palavras. Mas tá, eu acho que esse vídeo fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor, embora eu esteja bem atrasada, né? Mas é isso daí, o vídeo fica por aqui. Tchau!